2 homens morreram após um ataque de criminosos contra milicianos que estavam em 2 carros em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A mulher de um dos mortos ficou ferida e foi levada para o hospital. Testemunhas afirmaram que os criminosos efetuaram cerca de 50 disparos contra os veículos. A reportagem é dele, do Homem-Bala Jackson Silva, na tela. Foi muito tiro. Ficamos desesperados, só nos abrigamos, só nos escondemos. O pavor dos moradores não foi por acaso. Basta olhar para este carro prata para ver a dimensão do tiroteio. O veículo foi metralhado. Maciel Valente de Souza foi baleado. Ele estava com a esposa, que entrou em desespero. Maciel chegou a ser socorrido em um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. No local do crime tinha outro carro que estava com um homem, que seria a segurança de Maciel. Policiais militares fizeram um cerco enquanto a perícia era feita. O corpo de bombeiros veio logo em seguida e levou o corpo. Os 2 carros foram fuzilados na estrada Rio-São Paulo, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. A Delegacia de Homicídios investiga o caso e não descarta a possibilidade de uma execução. Maciel foi preso em 2019, apontado pela polícia como o braço direito do ex-PM Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, que liderava a milícia Liga da Justiça. Batman também está na cadeia. Há 10 anos, Maciel foi absolvido pela Justiça. Após a prisão de Batman, Maciel foi indicado para assumir a milícia Liga da Justiça, mas logo foi comandada pelo ex-policial militar Tony Ângelo Souza Aguiar, que foi preso anos depois. A Liga da Justiça surgiu na Zona Oeste no final dos anos 90. A milícia foi fundada, segundo a Polícia Civil, por Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, ex-vereador do Rio, morto em agosto desse ano. Atualmente, a maior milícia é controlada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Zinho briga por territórios na região e também na Baixada Fluminense. O principal inimigo é Danilo Dias Lima, o Tandera. Os 2 são procurados pela polícia do Rio de Janeiro. Antes de falar do assunto do Jackson Silva, olha o que eu recebi aqui, ó, de uma fonte, não vou identificá-la. Meu amigo, o que aconteceu nesse bairro com o bombeiro é que vem acontecendo em várias comunidades. O Comando Vermelho está arrendando as favelas. Tira-se um chefe de lá do tráfico e traz outro. E esse outro traz seus comparsas e acaba matando todo mundo. Voltando ao assunto do Jackson Silva, a milícia vem travando uma guerra na zona oeste do Rio de Janeiro. Para falar do assunto, eu volto agora à delegacia com Jackson Silva para trazer mais detalhes sobre esse assunto. Meu amigo, meu irmão Jackson Silva, você que é um especialista na área policial, cobre todo tipo de matéria policial, a gente consegue perceber que parece um acerto de conta entre milicianos que agem naquela região. Seria uma das linhas de investigação aí da Draco, meu amigo. Boa tarde para você. Olá, Caio. Boa tarde a todos. Exatamente isso, tá? A polícia não descarta essa linha de investigação. Possivelmente é uma guerra entre a milícia. Para quem está assistindo o SBT Rio agora, vamos fazer um apanhado, né, da milícia quando surgiu aqui no Rio de Janeiro. Primeiramente era a polícia mineira, acontecia principalmente na Baixada Fluminense. Nas décadas de 90 veio a Liga da Justiça com o Jerominho, depois Jerominho foi preso, aí veio o Batman. Só que naquela época, Caio, eles não respeitavam a população, mas não tinha essa guerra entre eles. Após o Batman, começou aquela briga de poder, né? Quem pegava mais território, depois veio o Zinho e outros bandidos também. E quem fica no meio de tudo isso? A população. Então vamos falar com o delegado responsável pela Draco. Aliás, iniciou nessa semana o doutor André Neves, já está na Draco, com uma nova missão de investigar esse caso e também da milícia que atua na Zona Oeste, também na Baixada Fluminense. Doutor, só relembrando que a Draco já vem prendendo vários milicianos e também diversas armas, enfraquecendo o arsenal da milícia. E é importante também ressaltar que esse caso também não vai ficar impune, né, doutor? Com certeza não. Um abraço aos amigos da SBT, ao Caio, ao Carlos, você, Jackson. Recebi essa missão para dar continuidade ao trabalho do Dr. Thiago Neves,
que nós desempenhamos conjuntamente diversas operações na Polícia Civil, prendemos diversas lideranças da milícia, e esse trabalho será contínuo, né, através da Força Tarefa, outras delegacias também participam disso. A gente está monitorando. Desse caso específico, eu já entrei em contato com o delegado da Divisão de Homicídios, há uma troca de informações, nós estamos apurando todo esse cenário, né, mas certamente o recado que a gente passa é para confiar na Polícia Civil. Procure a Draco, dando informações, que o trabalho ele será contínuo e ininterrupto, e vamos sufocar essa organização criminosa. E a gente sabe que há essa disputa territorial, né, na Baixada Fluminense, sobretudo na Zona Oeste também. Agora, só ressaltando, Caio, esse crime aconteceu nas primeiras horas da noite, estava anoitecendo ainda quando teve essa troca de tiros em uma das principais vias de Campo Grande. Então os moradores ficaram em pânico, foi muito tiros, carros. Os 2 carros ficaram metralhados, esses 2 homens morreram, entre ele o Maciel, que fazia parte da milícia também. Doutor, é importante que a população entre em contato e denuncie, porque ninguém vai ser identificado, né, doutor? Com certeza, a gente garante um anonimato, total anonimato, preservando a identidade, mas a polícia precisa disso. A gente, como eu falei, o doutor Tiago vem desempenhando um excelente trabalho, a gente vai dar continuidade a isso, e para confiar na Polícia Civil, que as prisões elas ocorrerão, as investigações estão em andamento, né? Ele recebeu uma nova missão, eu recebi a missão de dar esse prosseguimento, para dar um alento a essa população que tanto sofre nessa disputa territorial, mas a gente está em cima disso. Caio, doutor André Neves está à sua disposição. Doutor André Neves, meu grande amigo, boa tarde para o senhor. É um prazer ter o senhor aqui no SBT Rio. Sabe o que é importante a gente falar nesse momento? A gente sabe que a Polícia Civil montou uma verdadeira força-tarefa para combater as milícias no estado do Rio de Janeiro. E a gente vê travada na Zona Oeste do Rio de Janeiro uma guerra entre 2 pontas daquela que seria uma mesma milícia, mas para tentar se tomar o controle daquela região, que dá lucros de mais de 10 milhões de reais por semana. O trabalho da Polícia Civil é muito importante também nesse momento, quando vai atacar o braço financeiro das milícias e quando acaba prendendo essas principais lideranças. E também esse é o principal foco da Draco, tentar prender também essas lideranças para não deixar que essa guerra travada possa se fazer aí muitos inocentes. Até porque na Zona Oeste, o que tem de gente desaparecendo, sendo assassinada por milicianos e o corpo sumindo, são números assustadores. Não é isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Caio. A Draco, ela tem essa função, tá? Mas não só a Draco. A Polícia Civil, ela está imbuída nessa missão. Temos o Laboratório de Lavagem de Dinheiro, tem a Divisão de Homicídios, temos a Subsecretaria de Inteligência, diversas delegacias especializadas distritais, onde há essa troca de informações contínua para que nós possamos sufocar essa organização criminosa. É uma organização criminosa perigosa, obviamente organizada, como o próprio nome diz, mas a gente vem sufocando, vem atuando. A Força-Tarefa da Polícia Civil, ela, como eu falei, foram centenas de presos, lideranças presas, neutralizadas, e é o recado que a gente passa para a população, que confie no trabalho da Polícia Civil, que ele será contínuo e ininterrupto em cima desses criminosos. Esse tipo de resposta, doutor, é importante para evitar que famílias da Zona Oeste não estejam sofrendo com pessoas que desaparecem e a milícia dominando vários territórios. A polícia tem que investigar todos os fatos, né? Um abraço ao André, meu camarada, meu amigo. Nossa, a polícia tem que investigar todos os fatos, mas a gente se preocupa mesmo muito mais com os inocentes que estão ao redor. A gente se preocupa, isso é bom quando o cara faz isso, porque aí você já mete um homicídio no cara que fez isso, você já tem um inquéritozinho bom para trabalhar o cara, mas sinceramente, Caio, tá na chuva, né, meu irmão? Vai fazer o quê? Se for miliciano mesmo, quer ficar vivo? Entendeu? Então, assim, ou vai preso ou é morto. Bandido não se aposenta. Então, a polícia não dá, apesar de dar valor, não dá valor, por exemplo, ao caso de uma criança que morre, de um bombeiro que morre brutalmente assassinado, dos caras que se matam. A verdade é essa. Você vê, eu tô aqui para falar a verdade, entendeu? Doutor André Neves, Jackson Silva, obrigado pela participação de vocês aqui no SBT Rio. É muito importante saber do trabalho da Draco. O senhor que assumiu recentemente a Draco, quer falar alguma coisa, Jackson? Sim, Caio, conversando agora com o doutor André Neves, a gente lembrou do Caveirão do Tandera, que foi uma grande apreensão, além das armas também, e dos milicianos, né, que são comparsas dele também. Foi uma grande apreensão que prova, né, doutor, o enfraquecimento desses bandidos.
Foi uma operação encadeada pelo Thiago, né, aqui na gestão anterior da Draco, e mostra a efetividade do trabalho da Polícia Civil. Como vocês bem falaram, a gente tem que atacar os líderes da organização, toda a teia criminosa, o braço financeiro e as armas de fogo e os veículos que eles os utilizam para praticar diversos delitos, sejam homicídios, extorsões de comerciantes. Então a gente atua nisso, a Draco é imbuída nessa missão, mas a gente tem diversos setores da Polícia Civil também focados para combater isso de forma efetiva. E os resultados vêm sendo mostrados e certamente os próximos meses também serão de bons números para a polícia, para alentar toda essa população que acaba sofrendo na mão desses criminosos. Caio, voltamos com você. Muito obrigado, Jackson Silva, doutor André Neves, parabéns aí pelo novo posto, o trabalho que vocês com certeza vão desenvolver para prender esses criminosos que vêm trazendo terror para várias localidades do estado do Rio de Janeiro.